Bom dia. Vamos lá. Terceiro dia, né, da nossa FLIT, mais uma mesa super especial. E essa será uma mesa de lançamento de 2 livros. O livro Mergulhos e o livro Muito, Muito, Muito Mais. Obras que nos convidam a viajar pelas palavras e pelas imagens criadas pelo talento único de Guto Lins. Guto é daquelas pessoas que não cabem em uma só definição. Ilustrador, autor, designer, professor e mergulhador criativo de muitas linguagens. Com uma sensibilidade rara, ele nos provoca a olhar para o mundo com outros olhos, mais atentos, mais poéticos e mais curiosos. E para conduzir esse mergulho conosco, temos a honra de contar com a mediação da querida Ana Cláudia Ramos, escritora, mediadora de leitura, agitadora cultural e amiga das boas histórias. Ana nos ajuda a tecer ponte entre livros e leitores, entre autores e afetos. Preparem-se para uma conversa inspiradora, cheia de poesia, processos criativos, bastidores e, claro, muito, muito, muito mais. Sejam todos bem-vindos. Só um instantinho, gente. Acho que pode acender agora, né? Não precisa mostrar agora, não. Daqui a pouco eu te peço. Bom dia, tudo bom? Prazer ter vocês aqui na FLIT. Vocês são de que ano, vocês que estão aí atrás? Nono? Ah, bacana. Acredito que todo mundo é super apaixonado por livro, ama leitura, né? E vai estar aqui com uma alegria profunda. Mas a gente está aqui exatamente para fazer uma bagunça nessa história de por que adolescente, né? Por que dizem que os jovens não gostam de ler, e eu detesto essa fala. Tá? Eu acho que os jovens gostam de ler, a gente que tem que descobrir o que, aonde e por que não gostam. Né? Mas essa é uma outra conversa, a gente não está aqui para falar disso hoje, né, Guto? A gente está aqui para falar de 2 livros, que são esses aqui, o Mergulhos e o Muito, Muito, Muito Mais, que o Guto está lançando aqui na FLIT. Mas é preciso dizer, antes da gente começar, né, a gente já foi devidamente, amorosamente, poeticamente apresentados, né, eu e o Guto, nós nos conhecemos já quase uma vida inteira, pelo menos mais da metade da nossa vida. A gente praticamente começou a publicar livros no mesmo ano. O Guto começou em 91, eu comecei em 92. Vocês aí atrás não tinham nem pensado em nascer ainda, né? E a gente está aqui hoje com uma longa história e uma longa amizade, né? Então, essa conversa aqui vai ser muito bonita. A gente tem uma foto histórica na Bienal de 1992, ele segurando o meu livro e eu segurando o livro dele. A gente não tinha cabelo branco ainda, né? Mas, enfim. Então, vamos lá, Guto. Eu quero que você conte, né, para esse pessoal que está aqui hoje, que história é essa de muito, muito, muito mais. Né, porque é uma grande brincadeira, né? O Guto é um brincante das palavras. Ele gosta, os livros dele têm sempre uma interação que você não vai ler o livro, eu vou ler o texto, eu vou olhar a ilustração. Não, a gente tem que ler o conjunto da obra, que é o conjunto da obra que está contando a história. Pode botar a capa aí e eu vou pilotando aqui. Então, eu queria que você contasse que história é essa de muito, 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 muito mais, né? Que brincadeira foi essa que você inventou? Tem na verdade, ele é dedicado, inclusive, Tá aqui. Eu e meu irmão, a gente ficava zoando um com o outro. Eu era mais novo que vocês e ele devia ter um pouco a idade de vocês. Tá aqui, ó, para o Nanico e para o Elefante. Como eu era pequeno, ele me chamava de Nanico. Como ele era gordinho, eu chamava ele de Elefante. A gente ficava o tempo inteiro Nanico, Elefante, Nanico, Elefante, Nanico, Elefante, até que chegou uma hora que ele desistia, me dava um tabefe e acabava a brincadeira. Tá? E, então, esse livro, primeira coisa, é dedicado para o Nanico e para o Elefante, que só nós dois sabemos que é dedicado para nós dois.
Tá? E aí é ótimo, né? Porque ele já subverte a ordem. Ele começa lançando um livro dedicando para ele mesmo, né? Para o seu menino. Pro meu menino. Para o seu menino Nanico e para o seu irmão Elefante. E é engraçado esse pro meu menino. A Ana Cláudia contou uma história outro dia que ela falou que ela escreve para a menina que está dentro dela e a menina achou que ela estava grávida, né? Foi. E que a gente Eu falei escreve... que existe uma menina que mora dentro de mim, é por isso que eu não perco a minha imaginação. E aí a garotinha olhou para mim e falou assim, mas você está grávida? Aí eu falei, não. Aí eu tive que explicar para ele o que era ter uma menina dentro de mim, né? Ontem eu fiz com a Marta também uma atividade aqui com a moçada da idade de vocês também, que a gente fez uma grande bagunça ali na frente, e falando isso, né, que o bom é a gente se divertir. A gente, graças a Deus, a gente consegue se divertir com o que a gente faz, né? Esse livro ele tinha um nome inicialmente que era Elefantes. Está aqui, lá em cima, para o Nanico e para o Elefante. O nome dele era Elefantes. Ele é uma brincadeira que a gente, pelo menos, não sei se vocês ainda brincam com isso, mas tem algumas brincadeiras com elefante, né? Na época que existia Fusca, que era um carro pequenininho, a gente brincava, quantos elefantes cabem num Fusca, né? 2 na frente, 3 atrás, né? Essa é uma brincadeira que se fala com elefantes, que um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais, né? E aí eu vou brincando. 3 trios com microfone incomodam muita gente, 4 quartetos com boca no trombone incomodam muito mais. Eu vou repetindo a palavra incomodam, né? Brincando. E você vai repetindo na mesma numeração do que você vai colocando, né? Então, é uma brincadeira com a palavra incomoda, acaba que no final vai ter muitos incomoda, eu vou mostrar mais algumas aqui. E como a Ana Cláudia falou, eu ilustro e escrevo. Inclusive, temos alguns livros em parceria com texto dela que eu ilustrei. Tá? E a ilustração não é somente desenhar, fazer um desenho que seja figurativo, que seja explicativo, né? Existe uma coisa também que chama projeto gráfico. O que eu faço? Quem é um designer, quem é um ilustrador faz? Pega um texto que está lá escrito preto no branco, como qualquer texto no Word que vocês fazem numa redação, pega qualquer texto desse, né? E pensa como que ele vai ficar dentro de um livro que tem páginas, que pedaço de texto vai ficar em cada página, qual é o tipo da letra que eu vou usar, o desenho da letra que vai usar, qual é a letra que vai estar ali. É todo pensando como que vocês vão ler o livro, né? Então, a ilustração também, o projeto gráfico também é uma ilustração. Então, tudo é muito pensado. 7 vidas e um gatinho incomoda muita gente. 8 ratos e uma cozinha incomodam muito mais. Guto, você está falando aí, só uma coisa que me ocorreu, para a gente não perder esse fio. Quando você fala, né, exatamente desse processo, que é o texto com a ilustração e o designer que entra também, porque o designer também faz parte dessa produção. Então, quando vocês pegarem um livro, gente, pensa que tem milhares de pessoas que trabalharam para aquele livro estar daquele jeito. Por que aquela ilustração está naquela página? Por que aquele livro, né, tem aquele formato? E todos os ilustradores, né, eles sempre falam que a ilustração é uma narrativa visual. Então, não necessariamente uma pessoa que é um artista plástico vai ser um ilustrador, né, porque, de repente, aquela pessoa não cria narrativas visuais. E o livro precisa, né, dessa narrativa. Sempre pensando que você fala... grosso modo, né, o texto está contando uma história, porque o texto geralmente nasce primeiro, não sempre, tá? Geralmente nasce primeiro. E, a partir daí, o ilustrador vai contando a história, uma outra história, ou a mesma história, uma história ao mesmo tempo, com imagens. E, no final, a grande história é quando junta os dois na cabeça do leitor, que vai construir a história dele. Entendeu? Então, assim, é uma parceria, é uma brincadeira em conjunto o tempo inteiro. Tá? E, ao mesmo tempo, tem a fábrica que faz o livro, que é a editora, que é uma pessoa também, um adulto que gosta de ler e que está lá vendo o que a gente faz e vai orientando também qual é a melhor forma para aquilo fazer. O livro vai estar numa loja vendendo, então tem que ter uma capa. Então, tem toda uma questão aí também da gente gerar uma possibilidade de encantamento do que a gente está fazendo, para quem olha na livraria ou recebe o livro na mão, goste daquela experiência de estar lendo um livro. Né? Então, assim, muita gente que falou aqui, quando ela perguntou quem gosta de ler, todo mundo balançou a cabeça assim, né? Descubram
o livro que vocês gostam de ler, porque tenho certeza que vocês vão achar um, e depois que encontrar um, vai embora. Eu tenho uma brincadeira para isso, Guto, posso falar? Lógico. Eu trabalhei anos, né, em escola, antes de virar, né, só escritora, eu também era professora. Uma vez professora, acho que a gente é professora por resto da vida, né, não tem jeito. E eu falava assim, olha, quem ainda não descobriu um livro, ler é tão bom quanto beijar na boca. Se você ainda não descobriu um livro bom, preste atenção em que boca que você está beijando, para ver se você está beijando a boca certa. Vai ver que você ainda não descobriu a melhor boca para beijar. E aí os meninos ficavam implicando comigo. Agora, ela está aqui falando para você, pode fazer as duas coisas, tá? Mas ela está falando mais de livro, tá bom? Né, que ler é tão bom quanto beijar na boca. Não, ele já tem idade. Sei lá, daqui a isso. pouco apaga a luz aqui, né? E a gente... Mas vamos lá. Já fomos adolescentes, Guto. Esse é o último que brinca com 10... Não, não é o último, não, é o penúltimo. Mas 9 naves invasoras incomodam muita gente. 10 bruxas de vassoura incomodam muito. E é evidente que tem 10 bruxas, tem 9 discos voadores, né? Também o número. Aqui tem uma questão da brincadeira com o número, da brincadeira com o jogo de palavra, do pega-letra, tem toda essa brincadeira, né? Mas aqui a ilustração ela está muito junto com o texto. Vocês vão ver vários outros livros em que a ilustração conta uma história quase que diferente do texto, complementando o texto. Não necessariamente a ilustração vai sempre falar a mesma coisa que o texto fala. Aqui tem uma questão numérica, né? 9, 8, 9, 10, não sei o quê. Então, a ilustração também tem essa brincadeira dos 9. Até porque aqui você está fazendo um livro, né, Guto, que você quer chegar numa criança pequena. Sim, esse né? livro não é para a idade de você. Embora... Quer dizer, a gente pode ler e se divertir, obviamente. Isso mas é uma outra coisa, né? Então, quando pergunta... falei isso na atividade ontem, e a gente, como era todo mundo desenhando, né? A primeira coisa que a idade de vocês, tinham alguns mais velhos, alguns da idade de vocês. A gente fala, olha, parece que isso aqui é brincadeira de criança. Ainda bem, estava eu e Marta Lagarta lá, porque eu e Marta também somos crianças, né? Então, o termo infantil tem, às vezes, uma conotação meio negativa, né? É aquilo que é mal acabado, aquilo que foi feito meio sem jeito, que não é maduro, né? Então, assim, a gente faz livros, a gente faz literatura para todas as idades. E que esse começa na criança. E esse começa na criança. E vai pela vida fora. Então, como é que a gente vai contando a história para idades diferentes? A gente conta histórias de formas diferentes para idades diferentes. Esse é para uma criança pequena, tá? E aí, por isso, essa brincadeira que é muito típica dos pequenos, né? Se vocês lembrarem, quando vocês eram crianças, a gente sempre gostava de brincar com essa coisa da repetição, né? Então, isso faz muito sucesso com os pequenos. Isso é muito legal. E você falou uma coisa, né, Guto, dessa coisa da importância da gente pensar na infância e pensar na juventude. Eu tenho muita agonia quando as pessoas falam, né, que a criança é um vir a ser, o adolescente é um vir a ser, aí o adulto é um ser completo. Não, todo mundo está sempre em construção. A criança de 2 anos ela é completa para 2 anos. A criança de 4 anos ela é completa para 4 anos. O adolescente de 15 anos é completo para 15 anos. E o adulto que tem, né, sei lá, a gente tem que aprender a fazer novas idades, né? Ah, não tinha 50, fez 50, tem que aprender a ter 50, começa a ficar um monte de coisa diferente na vida, né? Então, a gente está sempre em construção. Então, a importância dos livros, né, Guto, nesse percurso que vai chegando e vai ajudando a gente a se construir. E aí, posso pular para esse já? Botei a capa aqui. Ah, tá. Né? A importância da leitura, da literatura, tá? Eu acho que assim, a grande importância, a gente está sempre incentivando a leitura para todas as idades, a idade de vocês também e a idade de vocês também, né? Eu acho que a leitura proporciona uma coisa que é uma palavra, que eu vou explicar qual é, porque a palavra parece meio... que é alteridade. Sabe o que é isso? É se colocar no lugar de outra pessoa. Quando você lê um livro, você se coloca no lugar de um personagem, se coloca no cenário do personagem, você sai do teu corpo e vai para o corpo de outra pessoa. E quando você vai para esse corpo dessa pessoa, e que é uma pessoa totalmente diferente de você, você começa a respeitar as diferenças, porque se você pode ser aquela pessoa, qualquer um pode ser aquela pessoa, e todas as pessoas são possíveis, viáveis e legítimas, e todas as pessoas são para ser respeitadas. Então, eu acho que a leitura leva a gente a respeitar o outro.
E isso faz com que a gente fique cada vez pessoas melhores, com menos preconceitos, com mais abertura de cabeça para as diferenças, né? Então, acho que esse é o grande papel que a literatura tem, e incentivar a leitura por ser uma peça para educar, para ensinar a ler, isso é outra coisa. Eu acho que a literatura ensina a gente a ser cidadão, ensina a gente a ser adultos cada vez melhores. Tá? Então, assim, leiam também com esse objetivo, de saber que vocês vão ficar cada vez mais legais e mais sabidos e mais respeitados também, cada vez que vocês leem mais. Né? E esse livro é bem para a idade de vocês. E olha, a quarta capa desse livro diz assim: uma aventura, um desafio. Este livro é composto por mergulhos em um mar de letras que se movem com quem lê. Então, olha que bonito, né? A quarta capa, o texto que está aqui, já convida a gente para um mergulho com letras que se movem com quem lê. Que história é essa, Guto Lins, de letras que se movem com quem lê? Eu vou contar um pouquinho a história para vocês entenderem como é que funciona essa coisa. Eu tinha escrito vários textos isolados. Ontem aqui a gente falou muito de editora, como é que funciona, né? E é uma parceria com as editoras. São pessoas que gostam de ler e querem que esse livro vá para a mão de vocês, né? Então, a gente vai trabalhando junto. Eu tinha vários textos soltos, com uma outra função, que era muito relações afetivas entre pessoas de idades diferentes, né? Quando eu mandei os textos soltos para essa editora, ela falou: olha, eu acho que dá para juntar e fazer um livro com vários contos. Aí me encomendou mais alguns. Aí eu fiz mais alguns textos, né? E a gente juntou tudo num livro só. Um deles, por exemplo, era em verso. Ela falou: eu acho que isso aqui pode virar em prosa. Acho que vai ficar mais legal. Enfim, ela tinha razão, ficou bem melhor em prosa, né? E como são textos que não necessariamente é para a mesma idade, né? Porque quando a gente está na idade de vocês, não pensa todo mundo igual, né? Tem gente, na verdade, a gente nunca pensa todo mundo igual, né? Mas provavelmente no 9º ano, vocês não têm todos a mesma idade, né? Então essa faixa etária aí, que vai de 12 a 15, tal, que é um pouco que pega esse livro, né? Tem universos diferentes, tem capacidades de leituras diferentes. Então, o que une todos eles é o que eu estava falando, que é o projeto gráfico. E aí, essas letras que se movem, elas têm a ver com o projeto gráfico. A forma como o texto está na página, isso é ilustração também, embora não tenha um desenho. Mas como o texto vai entrando na página, né, o desenho que o texto faz na página, isso é ilustração. Porque cada conto tem um jeito de entrar as palavras na página. E que tem a ver com o que está sendo contado na história, né? Então, a forma com que o texto está na página tem a ver com o conteúdo do que está lendo. Tá? Isso é projeto gráfico. Tá? É como que o texto vai entrando na página. Então, tem um desafio de leitura, um pouco. É uma brincadeira que é um desafio de leitura. Aqui até deu errado, está desafiado demais, né? Eles estão meio se sobrepondo aqui. Esse desafio ficou muito grande, tá? Mas não é assim, não. Mas é o desafio na página está direitinho. Pô, que desafio esse, hein? Né? Ih, está tudo desafiado demais. Deu uma desencontrada. Deu uma desafiadésima aqui. Mas é que dá para ter uma ideia assim daqui também, né? Vocês já tinham pensado nisso? Que quando vocês abrem um livro que ele está todo diferente, desencontrado, faz parte de uma proposta. Sim, gostei desse desafio, ficou melhor que o meu até. Aí é desafiador demais, inventa. Então, ele é todo feito com textos que não tem uma forma de ler que parece a mais certa. Até porque, qual seria a forma mais certa de ler? Essa é uma boa pergunta. Né? Qual seria a forma certa da gente ler uma história? Tem uma forma certa, Guto? Não tem. Não tem, né? Então, é um livro que ele tem uma brincadeira do desafio da leitura. E o título
Essa quinta Fleet, ela foi dividida em 2 partes, né? Ela teve primeiro em novembro e está tendo agora a segunda parte agora. Então, a quinta Fleet pode quinta A e quinta B, né? Parece quinto ano A e quinto ano B. Em novembro teve o Agalusa aqui, que é um grande escritor, uma grande pessoa, antes de ser escritor, de Moçambique, tá? Foi linda a fala dele. Na verdade, aqui. ele é um angolano que mora em Moçambique. Ele é um angolano que mora em Moçambique. Exatamente. E ele escreve para o jornal O Globo, o Jornal do Rio. Ele tem uma coluna que sai, acho que uma vez por semana, se eu não me engano. Todo sábado, se eu não me engano. A gente conversou muito aqui, falamos sobre literatura, ele tem uma filha pequena e tal. E aí, um dia, uma coluna que ele tinha escrito no Globo, que eu vou ler aqui, que é Epígrafe, é um outro nome interessante, né? Porque ele estava falando aqui do projeto gráfico do livro. O livro ele é um convite à leitura, né? Que a gente começa pela capa. Depois da capa, a gente tem uma coisa... Em alguns livros, quando o livro é capa dura, ele tem uma guarda. O Roger, por acaso não está aqui hoje, o Roger, agora, nesse momento. Mas o Roger tem uma frase ótima que fala: o livro é tão importante que tem um guarda na entrada e um guarda na saída. Né? Depois tem uma folha de rosto, que é aquela cara do livro que te apresenta. Aí vai ter uma ficha técnica lá dizendo quem fez aquele livro, quem é, quem não é, tal. Né? Aí começa o discurso todo do livro. É que nem aqui, né? Antes de vocês chegarem, vocês sentam, se acomodam. Antes do cinema, a gente senta, se acomoda. O livro ele vai convidando, você vai se acomodando no livro antes de ler. E, no final, às vezes, tem informações sobre o autor, tem informações de biografia, tem um pouco assim. E tem uma coisa também que tem uns livros ou não, que se chama epígrafe, que é você fazer uma homenagem a alguém, pegar um texto de outra pessoa, uma citação. Geralmente um texto que vai ter a ver com que tem a ver com o que está no livro, né, de um modo geral. Nesse caso, a epígrafe foi um pedacinho dessa coluna do Agalusa, que fala assim: sempre que mergulhamos no mar, estamos trocando de mundos, nos aliando da realidade trivial, assim como fazemos ao mergulhar num livro. Quando eu li isso, eu falei: caramba, está aí o título do livro, Mergulhos. Você já tinha outro título ou esse foi o primeiro? Não tinha título nenhum. A Antonieta, que é a editora, falou: a gente tem que pensar num título. Pô, eu não sei que título vai ser esse livro ainda. Aí, quando eu li a coluna, eu falei na hora para ela, mandei uma mensagem pelo WhatsApp para ela, descobrir o título. É Mergulhos. Ela falou: que ótimo. Né? Aí, a partir daí, tem como se fazer a capa. Né? Deixa eu mostrar a capa, porque está tão... A capa, pelo menos, está certa. Né? Então, virou um grande mergulho. Tá? Então, a capa é uma outra camada, né? Que, na verdade, é a primeira camada. É o que atrai a pessoa. Quando você vê aqueles livros todos numa livraria, né? Muitas vezes é a capa. Eu, por exemplo, não só por ser designer, né, mas por gostar de leitura, muitas vezes o que me atrai para o livro é a capa. E eu vou folhear. Às vezes você folheia e... beleza, não gostei tanto, né? Mas a capa atrai. Então, a capa também é uma montagem de imagens, né? Desse respingo de tinta, de uma pessoa mergulhando nessa tinta preta, né? Que é um livro como se fosse o desconhecido. Porque todo livro é desconhecido. Principalmente quando a gente pega na livraria, quando a gente recebe em casa o livro que a gente faz, ele vem dentro de um plástico. É totalmente fechado. Né? A gente lê isso e isso. É um desafio e é um mergulho no desconhecido. Né? E a gente tem que estar sempre aberto a desafios e a mergulhar no desconhecido. Eu falei a coisa da alteridade, se colocar na altura do outro. O livro também tem isso, né? Aprender a gente a enfrentar desafios, a saber que a gente, para conhecer o sim, a gente tem que conhecer o não também. Né? A gente tem que ter crítica, análise crítica. Ler um livro e falar: não gostei. Não gostei por causa disso. Gostei por causa disso. Né? E isso também a literatura faz a gente ter opinião, a gente poder defender as nossas opiniões e respeitar as opiniões dos outros também. Né? Então, lendo sempre como um leitor curioso. Guto, você está falando, e tem uma coisa que martelando na minha cabeça, que eu acho que a gente não pode deixar de falar com um público, sobretudo com um público juvenil, né, que está aqui da metade para cima, é o nosso público aqui hoje,
que é o seguinte, a importância da gente entender... Você tem um jeito muito peculiar de criar, né? Você é um ilustrador, um escritor, um designer. Então, esse combo vem junto. A sensação que eu tenho é que você, quando vai pensar um livro, você pensa esse conjunto da obra. Né, assim, eu vou criar um texto, eu vou pensar no texto. Às vezes, eu penso em como eu gostaria que esse texto dialogasse com a ilustração, mas, como eu não sou essa ilustradora, eu vou sugerir uma troca com o ilustrador. E você faz esse combo. Então, a gente entender que cada um cria de um jeito diferente. Né? Então, cada um vai criar uma redação, por exemplo, na escola, de um jeito completamente diferente. É o mesmo tema e ideias absolutamente diferentes. Então, a importância, né, de, sobretudo, a gente respeitar essas singularidades, porque cada escritor é de um jeito. Se perguntar para cada escritor que está aqui na Fleet como ele começa a produzir, vocês vão ter respostas absolutamente diferentes. Se perguntar para cada ilustrador, vai ser outra coisa. Cada livro é um livro, né, Guto? Sim. Você contando desse, né? Você já tinha me dito que ele tinha outro título, depois você muda, esse aí eram contos soltos, e depois você reúne para fazer um livro só. O título nasce no final, tem gente que acha que tem escritor que diz que só começa um livro se ele souber o título, se não souber o título, ele não começa. Então, o que está certo e o que está errado, né? E, na verdade, está tudo certo e está tudo errado. E, ao mesmo tempo, assim, é muito legal saber, tem vários ilustradores aqui, agora nem tem por acaso, né? Mas tem vários ilustradores aqui na Fleet, cada um pegaria o mesmo texto e faria de uma forma diferente. Sim. Ainda bem. Não existe fórmula, não existe o jeito certo de fazer. Como também... Eu dou aula na faculdade para gente um pouco mais velho que vocês, 19, 20. Né? E a primeira coisa que eu falo na aula é, não adianta falar aqui que não sabe desenhar, porque todo mundo sabe desenhar. Você pode não saber desenhar como alguém que você viu o desenho dela. Mas você sabe se expressar visualmente. Ontem, por exemplo, a gente fez uma oficina aqui, eu e a Marta, que era de máscaras narrativas. Todo mundo... da idade de você, mas sentou no chão, começou a desenhar máscaras e colocar a máscara no rosto, inventando um personagem que não era ela. Então, a máscara protegia, o personagem protegia vocês. Então, todo mundo ali com a máscara no rosto começou a tirar foto, começou a brincar, começou a inventar histórias. E ninguém falou, eu não sei desenhar. Todo mundo fez a tua máscara, cada um fez de um jeito. Né? Todos os jeitos são legítimos, todos os jeitos são legais. Não existe uma maneira exata de desenhar. Então, cada um faz de um jeito. Tá? Então, quando eu pego um texto para ler, geralmente, dou a minha interpretação. Né? Eu falei da Marta aqui, por exemplo, vou citar a Marta. Por exemplo, a gente tem um livro junto, que eu peguei o texto, ilustrei o livro todo, aí mandei para ela e mandei para a editora. O PDF lá, né, o arquivo, só para elas verem como é que estava. Eu já mandei o livro pronto. Geralmente, eu mando o livro pronto. A editora falou, que legal. A Marta me mandou uma mensagem e falou assim, vamos conversar. Deixa eu falar, Marta, peraí. Aí eu falei, ih, caramba, a Marta não gostou. Eu escrevi 3 páginas de texto explicando por que eu tinha feito daquele jeito. Aí ela falou, legal. Aí, agora, quando ela adora o livro, ela adora o livro. Entendeu? Então, assim, eu não fiz porque eu achei que ia ficar legal, que ia ficar bacana. Não fez de qualquer jeito, né, Guto? Não fez de qualquer jeito. Isso. As pessoas muitas vezes eu tinha um porquê de fazer daquele jeito. E se fosse outra pessoa fazendo, ia fazer totalmente diferente, ia ficar ótimo também. Entendeu? Então, assim, não existe uma maneira única de fazer. Eu estou fazendo porque, às vezes, na idade de vocês, o que acontece muito é que deve ter um aí no meio de vocês, geralmente tem alguém, ou um menino ou uma menina, que eu brinco com a frase boa de entender isso, é assim, é aquela criança, aquele adolescente que começa a desenhar o cavalo correndo na relva, e que todo mundo, uau, como ele sabe desenhar. Aí os outros todos que não sabem desenhar cavalo correndo na relva, param de desenhar. Porque começa a comparar e fala, caramba, é ela que sabe desenhar. Aquilo ali eu não sei fazer, né? Aquilo ali eu não sei fazer, então eu não sei desenhar. E para de desenhar. E perde a possibilidade de se mostrar e de conversar com as pessoas, com o mundo, através do desenho. E a gente é muito capaz de fazer isso, só que a gente acha que desenhar é fazer um cavalo com os músculos correndo no mato, com não sei o quê. E desenhar é muito mais do que isso. Desenhar é se expressar.
Então, também descubram a sua forma de se expressar, que a gente também fica muito feliz quando a gente tem aquela frase, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas vai falar isso sem palavras, né? Eu tive que explicar para a Marta com 1000 palavras a imagem que eu fiz, mas a imagem tem esse poder de contar uma história, de mostrar a gente, né? O Ziraldo, por exemplo, a gente... hoje à tarde, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre o Ziraldo, mas o Ziraldo, durante anos, né, todos os desenhos, todo mundo que conhece, Menino Maluquinho, a Professora Muito Maluquinha, vários desenhos do Ziraldo, ele, na prancheta dele, ele ficava desenhando, enquanto estava falando no telefone, ficava desenhando coisas. Né? A prancheta lá, um papel protegendo a mesa, e desenhava, e acabava que enchia de tudo o papel, tal, ele tirava o papel e botava outro. Ia guardando esses papéis. Né? E ele se tocou, que alguém, às vezes parecia com alguém, ele ligava, eu fiz uma caricatura sua sem querer, aí tinha telefone de pessoas ali anotados, e ele notou que aqueles desenhos ali eram homens tristes, eram pessoas tristes. E a gente lançou depois um livro dele, que são Os Homens Tristes, né? Que é um desenho que sai sem pensar, sem encomenda, não tinha um texto para escrever. Né? A gente, muitas vezes, na escola, a gente tem aqueles desenhos que perseguem a gente, está lá no caderno assistindo aula e está desenhando no cantinho do caderno, né? Desenhos que perseguem a gente a vida inteira. Não deixa ele fugir, não. Pega ele e leva ele para frente, porque é uma forma da gente se expressar também. Mesmo que não vá ser ilustrador, fazer livro, fazer nada, mas é uma forma da gente também, às vezes, conversar com a gente mesmo pelo desenho. Quer que abrir para pergunta? Ele já pode abrir para pergunta, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Senão, eu vou sair fazendo pergunta aqui para o Guto, porque eu tenho um arsenal de perguntas aqui na minha cabeça. Se ela pergunta para Né? mim, eu pergunto para ela e fica batendo papo, mas era bom vocês perguntarem alguma coisa. Quem quer perguntar aí? Não dói, não, gente. Não, eu sempre falo, não tem que ter vergonha de fazer pergunta, porque não tem pergunta certa, pergunta errada. E, às vezes, a gente fica com vergonha. E às aí vezes acha que vai alguém perguntar faz, besteira e aquela besteira é sensacional. E é maravilhosa. Tá? Isso tudo é só para convencer vocês a fazerem uma Os adultos pergunta. podem se enganar. Vamos lá, gente. Adultos também podem fazer perguntas, tá, gente? Todo mundo pode fazer pergunta, tá? E aí, gente? Coragem? Vamos lá. Coragem para fazer pergunta. Cadê tu? Isso. Vai lá, cara. Sem vergonha. Fica com vergonha. O microfone não morde. Aí, depois que vai começar a fazer, o professor vai falar que está na hora de ir embora. Aí vai querer fazer e vai acabar a hora. Então, é melhor perguntar logo. Ali atrás tem uma. Vai lá. Ah. Pronto. Vou chegar. Pode. Lógico, todo pode perguntar. mundo. Tem ali atrás, aí depois vai para aí, então. Senão pode é a deixar. Maria Ana Cláudia que vai perguntar para mim. Eu tenho uma aqui E não já. parece, mas ela é adulta também. Vamos. Bom dia. Bom dia, meu nome é Regina Moura. Eu também sou professora de Sociologia no ensino médio. Se eles estão no 9º ano, daqui a pouco eles vão estar aí no ensino médio conhecendo um pouco da Sociologia. E aí eu queria que vocês, né, uma provocação para que vocês falassem, porque o livro, eu vejo que, assim, tanto Mergulhos quanto o outro livro, muito mais, só o título já daria, assim, né, para a gente poder falar muitas coisas, tanto de crianças, né, da infância, quanto nós, né, na vida adulta. Mas, aí no início, vocês falaram, como que a gente provoca, né, essa juventude, esses jovens, a lerem, a sentir o livro, né? O desafio para mim hoje de ser professor é justamente tirá-los do celular. É fazer entender que esse momento aqui é muito rico e que estar aqui é um privilégio. Então, como é para vocês estarem aí neste lugar provocando, né, fazendo essas provocações e alcançar, né? Qual que é essa? Como que a gente faz, né, para uma geração que nasceu conectada entender que antes de ser conectada a gente estava ali escrevendo, inclusive, de próprio punho? Quer falar? Pode começar. Eu me lembrei agora de uma história que eu acho que vale muito a pena contar aqui, que foi uma história 2002, 2003, por aí. Eu estava em Roraima, participando de um evento do ProLer, e era uma abertura com mais de 300 professores, e uma professora levou um grupo exatamente de 9º ano.
eram meninas e meninos que iam declamar poesia. Eles estavam todos vestidos, alguns todos de branco, outros todos de preto, para fazer um contraste no palco. E eles fizeram um trabalho maravilhoso. Eles se apresentaram assim, impecavelmente. Quando acabou, a menina, a menorzinha de todas, eu vou fazer o que ela fez, tá? Me permitam. Ela foi até a beira do palco. Peraí, deixa eu não puxar e sair carregando tudo. E ela fez assim, exatamente assim. Vocês... E o vocês dela fez assim, de ponta a ponta. São professores, né? Então, eu queria saber, porque me disseram que a gente está aqui num negócio que vai formar leitor, que é para formar os professores que vão trabalhar na escola. E aí eu queria saber se vocês fazem que nem a minha professora Renata. Porque vocês acham que a gente gostava de ler? A gente detestava ler. A gente odiava ler. Ela entrou com um negócio de poesia. O que é poesia? Nem sabia nem o que era poesia. Mas aí a minha professora Renata, ela era muito apaixonada por poesia. E aí ela fez a gente gostar de poesia. Então, se eu fosse vocês, eu levantava a bunda da cadeira e fazia igual a minha professora Renata, porque eu garanto que vocês vão formar leitor. Gente, ficou um silêncio sepulcral no auditório. E aquela menina, pequenininha, ela era... Eu já sou baixa, ela era mais baixa do que eu, né? Ela fez o auditório ficar num silêncio. Eu falei, gente, eu preciso acolher essa criança. Eu levantei, comecei a bater palma para ela, todo mundo levantou. Porque é isso, eu acho que a gente precisa de pessoas apaixonadas, que gostem. Porque para tirar do celular, para tirar do isso ou daquilo, se a gente não gostar muito, não tem fórmula mágica que vai tirar ninguém de lugar nenhum, sabe? Então, não, se vocês forem pensar, o ato de ler também é um ato passivo, né? É de você sentar e olhar para um objeto na tua frente. Ah, a turma tem que ir. Vai lá. Tchau, pessoal. Infelizmente, gente. Vai lá. Você Da não próxima fez vez pergunta nenhuma? Como é que achou maneiro, rapaz? Próxima vez eu quero ver vocês aqui de novo, hein? Com o livro na mão. Achou maneiro, não fez pergunta nenhuma, rapaz? Peraí, deixa eles saírem, que aí a gente Vai faz. lá, senão daqui a pouco a gente continua. Peraí, deixa acabar a bagunça. Obrigada, gente. Obrigado aí, gente. Tchau, pessoal. Leiam mais. Então, voltando aqui para a tua pergunta, tá? Essa é a pergunta de $1 milhão, sabe? Porque essa é a pergunta que todo mundo faz. Como incentivar? A Ana Cláudia falou aqui um exemplo maravilhoso de uma professora, né, que fez esse trabalho Lá com as no crianças. Alto do Brasil. Lá no Alto do Brasil. Né? Existem várias possibilidades. Né? Assim, inclusive, aqui, se bobear, eles não estavam acessando nem celular, não só porque talvez as professoras não deixaram, mas também porque não tem Wi-Fi, pega só 3G, o celular não pega bem aqui. Né? Celular não precisa botar, o livro não precisa botar na tomada. Né? Você pode ler em qualquer lugar. E a fruição da leitura, que parece que é passivo, porque você está sentado lendo um livro, ele é um mergulho, né? Que, muitas vezes, no celular, você está simplesmente recebendo, não dá nem tempo de pensar, porque recebe tanto, que não dá nem tempo de pensar. Então, parece que você viu uma porção de coisa, parece que você recebeu uma porção de informação, mas, no fundo, não mergulhou. Você ficou na superfície o tempo inteiro. E Guto, o título do seu livro, né? É como ela falou, né? Já é uma provocação. Pega um livro desse para sentar com esses meninos que estavam aqui agora e pergunta, gente, o que cabe muito mais na vida de vocês? Ponto. Joga essa pergunta. Já acendeu um pavio. Eu Entendeu? fiz essa provocação porque muitos estavam no celular. Uhum. E jogando, enfim, Sim, né? sim. Mas eu sou professora, então, assim, ensinar sociologia no ensino médio é um desafio muito grande. E eu só consegui ser professora de sociologia no ensino médio porque eu discutia política através da arte, porque eu sou produtora antes de ser socióloga e há 25 anos na área de dança. Então, eu tenho um projeto dentro da escola que chama Retratos do Brasil. Então, a gente discutia a década de 60 até 80, a redemocratização do país, através da arte, porque foi a forma que eu encontrei de fazê-los se apaixonar pela sociologia. Então, para mim, o grande desafio não é tirar nem da escola, sabe?
Mas o grande desafio é fazer os professores se apaixonarem, porque a gente já é tão, né, brutalizado por esse cenário nosso, né? E às vezes desanima, porque é dar murro em ponto de faca. Então, hoje, para mim, o desafio é o professor se apaixonar, sabe? Porque o aluno, na hora que se apaixona, ele vai junto. Agora, você falou de dança, né? Da tua formação em dança. Eu fui produtora do grupo de dança Primeiro Ato por 12 anos. O uso do corpo, né? A Ana Cláudia falou aqui uma questão, que tem a questão do uso do corpo, né? As crianças, os adolescentes estavam se expondo, né? Vestidos de branco e de preto, fazendo contraste, estavam usando o corpo deles como também ferramenta de se contar uma história, né? O corpo conversa, o corpo fala, né? Então, poder usar a dança como incentivo à leitura é também um caminho, né? Existem vários caminhos de se encantar e de levar para esse personagem que não é você, levar para um outro lugar, né? A dança, por exemplo, pode ser um bom caminho, o teatro pode ser um bom caminho, o jogral pode ser um bom caminho, sentar no chão e jogar com as crianças pode ser um bom caminho, fazer essa coisa que eu falei de máscaras agora, fazer com que as crianças se coloquem no lugar de um personagem. Isso tudo vai abrindo coisas, cabeças, que é o tipo da coisa, fisgou um, já metade da vida está ganha, né? Não vai levar todo mundo para a leitura, porque o celular ele é muito atrativo nesse sentido, né? O jovem tem pressa, então você tem informação muito rápida e te tira dali daquela chatura em volta, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito individual, muito particular. Ontem a gente estava falando aqui, não sei se foi essa mesa de ontem ou de anteontem, falando, ainda bem que eles saíram aqui para falar desse assunto, de suicídio, né, com adolescentes e jovens, né? Essa coisa de você estar muito mergulhado em você só, e você não ter experiências de desafio, não ouvir muito não na sua vida, né, faz que, quando não apareça, vira um buraco que você não consegue sair, né? E a literatura tem isso também. Tem personagens que se dão mal, personagens que se dão bem, personagens que são vilões que você se apaixona pelo vilão, heróis que você acha que são muito chatos, né? E você vai vendo que existem vários perfis humanos diferentes e que você também se coloca como um perfil humano possível. Então, a leitura também proporciona, quando eu falei do corpo, do teatro, é uma leitura compartilhada também, que o celular não permite muito isso. Então, fazer com que as pessoas compartilhem as suas vivências, façam os seus próprios livros, leiam as suas histórias, escrevam. E não é técnica de redação, né? Porque técnica de redação para Enem é técnica de redação, né? É um tema e todo mundo tem que escrever meio igual. Mas a pessoa se expor mesmo. Você viu que ninguém quis pegar microfone aqui para fazer pergunta nenhuma. Fica com medo de que vai fazer uma pergunta, vai todo mundo zoar ele, dar cascudo e brincar, falar que ele fez pergunta errada. É uma técnica também, né? Se exponha, fala, começa, né, respeitando a timidez de alguns, dos de outros, mas sabendo que a gente está aqui para viver junto, né? A gente está aqui para conversar. Sem diálogo não existe nada, né? E o celular, às vezes, não permite é um diálogo que você, né, você fala coisas que você não queria muito bem falar. É um jogo que é jogado muitas vezes, ainda mais para essa moçada, que as regras são meio perversas, né? Então, a literatura também pode tirar do celular e não competir, entendeu? Nesse sentido. Bom dia a todos. O Guto falou uma coisa que deu um nó na minha cabeça, quando ele deu o exemplo do menino que sabe desenhar o cavalo correndo na relva. Todo mundo tentou desenhar e não conseguiu, né? Então, ele diz que a gente sabe desenhar sim, não sabe desenhar igual, né, o que a gente está acostumado. Eu fico me perguntando assim, particularmente, se eu pegar um papel e uma caneta, um lápis, e tentar desenhar qualquer coisa, falar, vou fazer uma obra de arte, não vai sair nada, vai sair uns rabiscos no máximo. E a gente comparando aquilo que eu fizer com a obra do Miró, do Kandinsky, do Guto, o que diferencia o meu rabiscado qualquer de uma obra de arte? Entendeu? Onde está esse limite né? Que tem certos quadros que você olha, ou pintura, ou desenho, tem pouquíssimas coisas, né? O cara fez ali, esse quadro é valioso.
E o que eu fizer não vai valer nada, eu tenho certeza que não vai. Eu quero saber assim, onde está o limite, entendeu? De uma arte para um coisa. E me fez lembrar também uma exposição que eu fui no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, tinha um audiovisual explicando os quadros do Kandinsky, né, que é um desenho abstrato. Quando ele começou a expor, eu não lembro, há muitos anos, que ele expôs numa galeria de arte ou no museu, o pessoal não aceitava. Cuspiram nos quadros dele, o povo começou a cuspir. Porque não aceitava de jeito nenhum. E depois ele foi super reconhecido, né? Maravilhosa a obra dele. Então, assim, né? Onde está o limite de uma arte e de um rabiscado qualquer? Se é que existe, né? Obrigada. Primeira coisa, o mercado de arte é outra coisa, né? Porque o mercado de arte também é tão perverso quanto outros mercados, né? Assim, valorizar uma obra de arte, às vezes, ela é valorizada por fatores que não necessariamente são estéticos, né? Por uma questão de contexto histórico, não sei o quê. Mas essa arte é para sentir, não é para entender, né? Então, nunca vai se entender um quadro do Kandinsky, né? O pior ainda, você pegar o Pollock, o Sidney Pollock, Basquiat. O Pollock, nesse sentido, é respingo de tinta. É respingo de tinta. Agora, eu acho muito difícil. A primeira vez que eu vi um Pollock original, eu tomei um soco na cara. Entendeu? Você não tem como, porque você vê que ali está ele ali dentro. Não é um respingo de tinta. Entendeu? Então, assim, você estar se abrindo para receber aquela informação e sentir aquilo. E toda obra de arte é provocativa. É isso mesmo. Te garanto que o Kandinsky deve ter ficado feliz quando cuspiram lá nele, porque aquela coisa, eu queria isso mesmo, eu queria era fazer marola, entendeu? Tem uma rolando aí no Instagram e tal, a pessoa pega bolinha de gude, eu falo muito alto, a pessoa pega bolinha de gude na tinta, joga dentro de um quadradinho e a bolinha, cada uma vai para um lado. E eu peguei e mandei para um amigo meu e falei, já sei o que o Kandinsky fazia. E depois pega ali dentro daquelas, onde a bolinha de gude foi, e pinta alguma coisa com uma cor, uma imagem. Eu mandei para o meu amigo e falei, já sei como que o Kandinsky fazia os quadros dele. Nada mais é que isso. Tem um garoto, um adolescente, um jovem, eu não vou lembrar o nome dele agora, sou muito bom de nome, depois eu até posso falar ali fora, procura aqui, que trabalha muito no Instagram, que ele desenha garatuja. Né? Desenho, né? A gente falou de saber desenhar, como você perguntou. Pergunta para uma criança de 4, 5 anos se ela sabe desenhar. É lógico que ela sabe desenhar. Você pode não entender o desenho dela, o problema é teu, mas ela sabe desenhar. A gente vai achando que saber desenhar é copiar alguma coisa, né? É ser figurativo, é desenhar uma paisagem, é fazer uma obra de arte. Né? Quando você se preocupa em fazer uma obra de arte, você já não vai conseguir fazer. Né? Então, ele desenha com garatuja, e são cartoons, assim, e que ele rabisca o texto, escreve o texto, que são mensagens muito importantes, sociais, políticas, de comportamento, e que ele consegue atingir um público muito grande, está cada vez mais fazendo sucesso. E o desenho dele é garatuja. Em termos de desenho, assim, domínio da mão, poderia ser uma criança de 6, 7 anos fazendo. Mas não é, porque você vê de cara que não é. Isso aí volta para aquilo que você falou, né, Guto? Assim, quando você disse, foi tão bonito você falar isso quando os jovens estavam aqui, né? Nem todos vão saber desenhar o cavalo na relva, né, com a sua crina ao vento, não sei o quê. Cada um tem uma linguagem. Cada um tem uma história, cada um tem uma marca, cada um tem um jeito de se expressar artisticamente. Né? E, de repente, esse menino, esse é o caminho dele. Aí vai ter, obviamente, ele vai encontrar alguém que vai dizer que ele parou lá na infância e não sabe desenhar. Né? Eu parei lá na infância, porque toda vez que eu vou fazer algum tipo de desenho, eu vou lá para o desenho da infância. Era uma estética que eu encontrei para alguns tipos de livro, que eu queria aquela linguagem. Né? Então, assim, cada um tem um jeito. E é esse jeito que a gente tem que buscar ser melhor cada dia. E aí, infelizmente, a gente ainda tem uma escola que padroniza, que quer o desenho correto, né? E isso esmaga, muitas vezes, um artista que está sufocado ali. É porque você falou do Kandinsky, né? Você pode ir para o surrealismo, que é mais ainda. Uma criança pega uma caixa de fósforo e virou um carro. E é carro, acabou. Às vezes você dá um presente, ela gosta mais da caixa do que do presente. Né?
Se você pegar a tua mão, sujar ela de tinta e botar, ela pode virar um pássaro. Entendeu? Então, assim, pegar uma folha, pintar ela e botar e fazer, pode virar um cocar de um índio, entendeu? Então, assim, não necessariamente é só o desenho. Tem várias formas de se expressar visualmente que são simples nesse sentido. E é muito difícil ser simples, né? E a criança consegue ser simples com uma sofisticação que a gente vai perdendo essa curiosidade e essa possibilidade de se expressar, né? A gente estava conversando até quando a gente veio junto no carro, né? O olhar curioso de uma criança de 4, 5 anos andando na rua, a gente perde isso, né? Tudo é novidade, né? E a gente parece que já viu tudo e que não tem mais novidade. Pô, o mundo está cheio de novidade o tempo inteiro, a cada segundo. Se a gente ficar no celular, evidente. Isso eu brinco até com... Eu falei que eu dou aula para jovens, né, 19, 20 anos, aquela coisa assim. Você fica no celular o tempo inteiro, você pode estar perdendo a grande chance de estar sentado ao amor da tua vida do lado. Então, se liga, puxa papo, conversa, tenta... Né, porque pode ser que tenha um amigo seu da vida inteira que está ali do teu lado e que você está perdendo a chance porque está conversando com alguém que você não conhece na Austrália, porque ele botou uma foto tomando café da manhã e você achou legal o café da manhã dele na Austrália. E o que é mais importante? Tentar conversar com alguém que está do teu lado ou saber o café da manhã da Austrália de alguém que tomou uma foto de uma pessoa fazendo um selfie numa praia que você nem sabe qual é e fica só com vontade de ir para aquela praia que você não sabe nem onde é, né? Percebe? Assim, então, tem coisas que eu acho que é puxar um pouco para a realidade e saber que a realidade pode ser muito mais mágica do que um mundo virtual de outras pessoas que não é o teu, entendeu? E a literatura promove exatamente isso. Você ir para um mundo que não é o teu, né, de uma forma muito mais interessante, porque é o mundo que você cria, não é aquele que vem, então, você vai construir a tua praia na Austrália, não aquela que a pessoa está, entendeu? E, certamente, a tua praia na Austrália vai ser muito mais legal do que o daquela pessoa que está te mostrando lá. Entendeu? A gente tem uma última pergunta para finalizar. Eu fiquei viajando aqui ouvindo vocês, eu esqueci a minha pergunta. Mas eu estava... E a minha mulher, tá, gente? Então... Ô, Guto, não entrega. Assim. Mas é que eu estava ouvindo também os questionamentos e fiquei pensando que tudo é sempre um processo. Não é uma entrega, né? Não é a chegada. Na entrega daquela ilustração, ou daquela pintura, daquele quadro, ali está a entrega. Mas o que veio antes para que ele chegasse naquele ponto? Que é o que o Guto estava falando, né? Qual a narrativa, qual o sentimento, qual a história, qual o impulso, qual a inquietação, o que ele quer contar, por que ele precisa falar, por que precisa de plateia? O que o move? Né? Não é a fórmula para fazer aquilo, ou fazer igual, desenhar aquele cavalo musculoso com a crina maravilhosa. A primeira grande questão é saber o recado que você tem para dar. Eu lembro uma vez o Ziraldo falando, não adianta ter uma mão maravilhosa e desenhar incrível, você não sabe o que você quer falar com aquele desenho. E daí o Guto deu esse exemplo desse jovem de hoje em dia que tem um desenho horroroso. Quer dizer, a gente tem opinião, né? Você gosta ou não gosta, embora a arte não seja sorvete, que você gosta ou não gosta. O desenho é horroroso, mas ele está falando tanta coisa incrível e o desenho passa a ser bonito por causa disso. E ele tem a personalidade dele, a mensagem dele. E aí eu fiquei pensando também nessa garotada que não parava de falar, eu já estava aqui nervosa e falando assim, que bom que eu não sou professora. Que bom que eu não escrevo para jovem, porque eu nunca daria para isso. Eu fui lá para cima porque eu estava nervosa aqui. E aí lá piorou, porque eu ficava vendo eles conversando entre si. Parecia que tinha pulga na cadeira, ninguém ficava parado. E eu falava assim, por que quando é jovem, não é jovem, é adolescente, né, não se percebe o lado de fora, não se percebe que você pode escutar, que você pode olhar, que você pode ver. Assim, me parece, mas aí é uma leitura muito arcaica minha, me parece assim, um desperdício de oportunidade. Adriana. E aí eu vejo um monte de escritores fantásticos levando a vida escrevendo para esses energúmenos, que nós já Não fomos são. também. Agora eu vou fazer uma defesa dos jovens. Eu vou fazer uma defesa dos jovens. Assim, eu acho, Adri, né, eles estão aqui... Não, um grupo que entrou aqui que não leu
nem Ana Cláudia, nem Guto Lins. Então, eles não sabem quem a gente é. Não foi um grupo que teve contato com a nossa obra, não saberia exatamente o que é uma mediação e o que é a pessoa que realmente está aqui hoje para falar, né? Então, eles caíram aqui. Eu acho que, desse momento que estava aqui, não vou dizer todos, mas pode ter certeza que alguns saíram mexidos. Pode ter certeza. Tá? Minha filha hoje é uma adulta, mas, quando ela era uma adolescente, exatamente da idade deles, eu tinha uma agonia, porque eu levei muito tempo para entender como é que ela funcionava. Ela fazia o dever, aquela época era a coisinha de CD, né, o Discman lá tocando, a televisão ligada, o computador ligado, a música, era tudo ao mesmo tempo. E eu entrava no quarto dela, desligando tudo e mandando ela ficar quieta na frente do livro. Até que um dia ela falou assim: mãe, você não entendeu que, para eu conseguir funcionar, eu preciso de múltiplos estímulos? Fiquei olhando para a cara dela. Falei, parei, saí do quarto, fui pensar. Ela, até hoje, ela trabalha ouvindo música, uma série ligada no celular, na Netflix, que ela já viu 500 mil vezes, e aí ela vai pintar, ela vai fazer o trabalho da pós-graduação, tudo com múltiplos estímulos. Então, às vezes, a gente pensa que eles não estão, porque são jovens também que não foram a nossa juventude, que era uma juventude analógica. Eles são de uma juventude totalmente virtual, totalmente ligada, plugada. Então, a gente não sabe se, de fato, eles não estavam prestando atenção ou a agonia que eles estavam aqui de estar sendo provocados de alguma maneira. Sim. Quem é essa maluca que fala que ler é tão bom quanto beijar na boca? Essa mulher esquisita aí que fala isso, né? Provoca de alguma maneira. Então, a gente não sabe. Incomoda? Incomoda, óbvio que incomoda o barulho, né? Mas a gente não tem ideia se eles ali não estavam sendo tocados de alguma maneira. Eu concordo, eu vou mais além até. Eu, por exemplo, trabalho muito ouvindo música. Minha mulher, que está aqui, que eu conheço, ela não gosta de ouvir música trabalhando porque tira ela do centro. O Ziraldo, que ela citou, o Ziraldo trabalhava com a televisão ligada o tempo inteiro. Tá? De repente, levantava a cabeça. De repente, levantava a cabeça e, olha, às vezes eu estou trabalhando com música, eu estou cantando a música e estou trabalhando. Né? Às vezes, quando a música que eu conheço muito, a letra que me interessa, eu ponho uma música mais instrumental quando eu estou escrevendo, porque senão dá uma embaralhada. Né? E a gente estava conversando aqui antes, né, como falar com plateia, ou com plateia mais cheia, a gente já falou com plateias grandes também, a gente acaba lendo um pouco a plateia também. Então, eu estava vendo a moçada ali atrás, você estava só ouvindo, né, indignado, olhando de cima. Eu estava olhando, e deu para ver alguns olhares que estavam fisgados. Deu para ver alguns olhares que quase pegaram o microfone para fazer pergunta. Sim. E vão embora mas que se fica coçando. Mas fica com vergonha de pegar o microfone e fazer pergunta. Mas ele estava na hora de pedir o microfone, mas não teve coragem. Talvez, se não tivessem adultos aqui, talvez, se fossem só eles, a gente convenceria. Né? Assim, eu sou boa de convencer eles a fazerem perguntas. E estavam alguns que estavam olhando e prestando atenção. Que eu falava, ele... É aquela coisa. E o que manda o outro fazer é porque ele está com vontade de fazer. Né? Mas aí ele não tem coragem. Ele teve um que meteu o microfone na mão do outro. E a gente né? conversou disso também. Né? Tem um lema do Greenpeace, que é pense globalmente e haja localmente. Né? Eu estava falando com ele, se você fisgar 1, 2, 3 no meio de 50, o mundo está salvo. Entendeu? Então, assim, a gente não tem nenhuma ousadia e ilusão de que vai cativar 50 jovens sentados, mas se fisgar 1, 2 ou 3, puta, está sensacional. E aí a gente chega ao fim, né? Já fizeram aqui sinal, então que a gente possa sair daqui muito, 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 muito mais empolgado para ler e para mergulhos profundos, mergulhos né? Do jeito que a gente quiser, mas que a gente saia né? Alimentado de histórias. Né? Então, aproveitem o que ainda tem da Flit, ainda temos hoje o dia inteiro, sábado, domingo. Então, aproveitem bastante. E vai ter mais outra atividade aqui. Quem se interessar por conversar com a gente vai estar lá fora. Quem quiser também autógrafo, eu vou estar ali fora. Tá? Mais um tempo. Então, podemos conversar, podemos bater papo, podemos autografar ali fora. Tá bom? Então, muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Muito obrigada.
Agradecer a presença de todos e todas vocês. A gente tem uma mesa que começa agora em sequência, chamada Caminhos da Poesia entre Palavras e Imagens. Quem tiver interesse em permanecer e continuar, fica à vontade. Quem quiser sair, eu peço que saia pela porta da esquerda. Não, já está aí, pode ir.